E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Silvia Kramer, né? E eu vou dar aula hoje para vocês de esfera. Então vamos começar? Primeiro, o que seria uma esfera, né? Como eu disse aqui na definição, a esfera é uma figura muito interessante. Por quê? Porque todos os seus pontos têm a mesma distância ao centro. Então, por exemplo, aqui nessa figura, são os pontos importantes que a gente tem que saber, né? Essa bolinha aqui preta é o centro, e esse aqui é o raio, e esse aqui é o diâmetro. Então, assim, como todos os pontos têm a mesma distância ao centro, isso significa que aqui, por exemplo, a gente tem esse raio aqui, e essa distância aqui do ponto O, que seria o centro, imagina que isso aqui é um ponto B, né? Então, a distância do ponto O ao ponto B é a mesma do ponto O digamos, se a gente tivesse aqui, né, até, sei lá, um ponto A, se tivesse aqui. Então, essa distância é a mesma dessa, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa, isso aqui tudo é o raio. Então, da mesma forma que a circunferência, a esfera apresenta raio e diâmetro. E aí, uma vez que o raio é isso aqui, seria só isso aqui, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro viria desse ponto até esse ponto. Então, desse ponto até esse ponto. Bom, a esfera, só legal comentar, né, que a esfera ela está presente muito no nosso dia a dia, né? Por exemplo, uma bola de futebol é uma esfera, ou então uma laranja é uma esfera. Nem consigo lembrar mais de alguma outra coisa, mas tem muita coisa que é esfera, né? Então, bom, continuando. Vamos para o que interessa, né? Então, o que a gente precisa saber para conseguir calcular as questões de esfera, né? Então, esse aqui são as duas principais fórmulas que a gente precisa saber. Então, o volume da esfera, né? É que é muito, muito simples, né? Eu só preciso dar a fórmula para vocês, vocês precisam decorar. O volume da esfera é 4 terços de πr ao cubo e a sua área é 4 πr ao quadrado. Então, as únicas coisas que me confundiam, não me confundiam, né? Mas assim, que eu às vezes achava um pouco mais difícil de decorar era elevar, tipo, o R aqui é elevado ao cubo e aqui é ao quadrado, né? Mas aí é simples de você se lembrar só por pensar que área é sempre ao quadrado e volume é sempre ao cubo, né? Então, 4 terços de πr ao cubo e 4 πr ao quadrado. Aqui é só mais uma foto com um exemplo. Aqui esse aqui seria o raio, né? E o raio aqui nessa figura valeria 2 centímetros. E como ela é usada no sentido de como é que saem os exercícios, né? Então eu vou fazer uns 2 exercícios aqui com vocês, para a gente fazer juntos, para ver se a gente entende direitinho como é que a gente usa aquelas fórmulas. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui a questão com vocês. Um artesão confecciona esferas de madeira para sua próxima criação. Ele terá que pintar 3 dessas esferas de branco e 2 de vermelho para o seu trabalho. Em suas pesquisas, conseguiu encontrar um artesão que vende tintas por centímetro quadrado, o que lhe sairá muito mais em conta. O metro centímetro quadrado da tinta branca, então da tinta branca custa R$ 0,09 e da tinta vermelha custa 0,02. Sabendo que o raio da esfera vermelha é de 4 centímetros e que o raio da esfera branca é de 9 centímetros, quanto esse artesão gastará com tinta, considerando π igual a 3, né? Então, como é que a gente faz esse problema? Lembrando que então a gente tem que pintar 3 esferas de branco e 2 de vermelho. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a área dessas esferas, né? Como é que é o cálculo da área? Primeiro da vermelha e depois da branca. A fórmula é 4πr ao quadrado. Eu não consegui colocar ao quadrado, mas então, olha, gente, isso aqui não é 4 vezes π vezes r vezes 2, não, tá? É 4πr ao quadrado. 4π vale 3, o raio vale 4, isso vezes 2. Não, desculpa. Nossa, viu? Até me confundi. Isso elevado ao quadrado, 4 ao quadrado, tá bom? Então a gente fica com 4 vezes 3, 12. 4 ao quadrado, 16. Então, essa área da esfera vermelha, tá? 192 centímetros ao quadrado de novo. E qual é a área da esfera branca? Já ia falar azul, é branca. É a mesma coisa, 4πr ao quadrado. Então, a gente fica com 4 vezes 3 vezes 9 ao quadrado,
12 vezes 81, isso dá 972 centímetros. Agora que a gente sabe qual é a área de cada um, a gente multiplica cada área pelo custo da tinta, né? Então a gente sabe que na esfera vermelha, vamos ver a questão de novo, olha. O primeiro raio da esfera vermelha é de 4 centímetros, o raio da branca é 9, e que o custo para tinta branca é de 0,09 e vermelha é 0,02. Então vamos ver, 0,09 para branca. Então a gente pega a área da branca, 972, multiplica isso pelo custo, 0,09. Isso aqui dá R$ 87,48. Faz a mesma coisa para a esfera vermelha, 192 vezes 0,02, 3,84. Só que a gente não termina aqui, né? Porque isso aqui é para uma esfera. Como a gente tem 2 esferas vermelhas e 3 brancas, a gente tem que multiplicar, então, o valor da esfera vermelha pela quantidade de esfera vermelha, que são 2, e o valor da esfera branca, que é 87,48, pela quantidade de esferas brancas, que são 3. Que são 3. Então, assim, a gente faz a multiplicação e soma, né? Porque a gente quer o total. E é isso aqui dá no final R$ 270,12. Então ele gastará R$ 270,12. É bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só voltar à gravação e também depois me mandar mensagem perguntando se não tiver entendido. Mas agora a gente vai para a próxima questão. Mas vocês viram, né? É só usar a fórmula. Isso aqui é muito parecido com a questão do Enem. Você usa a fórmula, aí eles te dão um custo, você tem que multiplicar e depois somar. É bem Enem isso aqui. Olha aqui, agora outra do Enem. Outra não, né? Mas uma de fato do Enem. Vamos lá, que eu vou ler aqui com vocês. O núcleo de uma bomba atômica tem o formato de uma esfera de raio 7,15 centímetros. Assim, o volume da esfera e a massa de urânio 235 que essa esfera comporta serão iguais aproximadamente a dados que aqui o π é 3,14 e a densidade do urânio 235 é 17 gramas por centímetro cúbico. Tá, então vamos por partes. A gente tem uma esfera de raio de 7,15 e ele quer o volume dessa esfera e a massa do urânio 235, sabendo que a densidade é 17 gramas por centímetro cúbico. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente sabe que o volume da esfera é dado por essa relação aqui, né? Volume igual a 4πr ao cubo dividido por 3. Aí a gente substitui o valor do raio que nos foi dado pelo enunciado, fazendo a conta, a gente chega, fica 4 vezes 3,14 vezes 7,15 ao cubo, dividido por 3, fazendo a conta, a gente chega a um valor aproximado de 1.530 centímetros cúbicos, tá? Só que a questão pede mais coisa, né? Então, volume, 1.530 centímetros cúbicos. Mas no enunciado, ele fala o quê? Que a cada centímetro cúbico, nós temos 17 gramas de urânio. Cadê? Aqui, olha, a densidade do urânio 235 é de 17 gramas por centímetro cúbico, né? Então, 17 gramas para 1 centímetro cúbico. Se a gente tem 1.530 centímetros cúbicos, então a gente tem que multiplicar por 17, certo? Para descobrir o total. E isso nos dá 26, gente, calma aí. 26.010 gramas. Mudando a resposta para quilo, né? A gente sabe que quando a gente sai de grama para quilo, a gente anda com a vírgula para trás. Então, 1, 2, 3, a gente fica com aproximadamente 26 quilos. Gente, mesma coisa, tá? Se vocês não tiverem entendido, vocês podem mandar mensagem lá no WhatsApp. Ou no Classroom também. Bom, agora que eu já expliquei um pouco para vocês, é a hora da atividade individual. Eu deixei umas questões aqui, uma do Enem. Essa aqui tá até na apostila de vocês. Ih, gente, esqueci a resposta. Eu vou colocar... Não sei o que eu vou fazer. Bom, tem exercício número 1. Eu coloco... Acho que eu consigo pedir para colocarem a resposta no Classroom para mim. E
o exercício número 2, que aqui eu coloquei a letra C. E é isso, gente, por hoje é só. Por hoje nós terminamos e eu espero que vocês façam essas questões, tenham entendido e pratiquem bastante.